Boa noite a todos os irmãos. Sintam-se todos abraçados fraternalmente em nosso nome e como os benfeitores espirituais que já nos assistem. Vamos então elevar nosso pensamento ao Pai Maior, para que possamos nesse momento fazer os nossos pedidos, a nossa conversa íntima com Deus. Pedindo, Senhor, o Teu amparo e a Tua proteção para a nossa vida, para a nossa pátria, para o nosso mundo de provas e expiações, nesta transição planetária. Que possamos ser todos nós elos de ligação do amor, da fraternidade e da união entre todos os povos, para que assim possamos chegar ao mundo de regeneração melhores do que quando aqui chegamos. E que possamos, Senhor, contar sempre com o Teu amparo e a Tua proteção em nossa vida, em nossa casa, com nossa família, com aqueles aos quais convivemos, com muita luz e muita paz no coração. Que assim seja. Graças a Deus. Trazemos hoje, meus irmãos, para a nossa conversa do livro. São trechos de várias do Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, do livro Boa Nova, de Francisco Xavier, e do livro Jesus, o Celeste Amigo, de Alessandro Viana de Paula. Então, para nós conversarmos um pouquinho sobre interferência, a sintonia das interferências espirituais. Por quê, meus irmãos? Onde estivermos situados, movidos pelo interesse e necessidades, conviveremos com os que nos são afins, tanto encarnados como os desencarnados. O intercâmbio com os espíritos, então, também se dá por afinidade. Tudo que nós pensamos, tudo que nós cogitamos em nossa vida, nos afinizamos com os espíritos. E aí, meus irmãos, recebemos essa influência dos espíritos inferiores em nossa vida, assim como também recebemos a intuição dos benfeitores espirituais. Em um conhecido episódio narrado por Mateus, que está lá no livro do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, quando Jesus se dirigia a Cesareia de Filipe, no caminho, pergunta aos discípulos sobre o que os homens diziam sobre ele. Pedro diz: uns que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas foi o que responderam. O mestre fez uma pergunta direta: e vós, quem dizeis que sou? Pedro, sentindo-se inspirado, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive. Jesus saúda Simão Pedro, afirmando que a resposta era uma revelação superior. Ora, vejam só, já Pedro recebeu naquele momento uma revelação superior, ou seja, uma intuição superior, para dar essa resposta a Jesus. Não era uma resposta dele. Jesus viu naquela hora que Pedro respondeu para todos aqueles que ali estavam, a pergunta que ele fizera. E Jesus já imediatamente afirmou que a resposta era uma revelação superior. Então o diálogo prossegue e Jesus comenta sobre as lutas futuras, as aflições a serem suportadas e que seria morto pelas autoridades religiosas de Jerusalém. Simão, impactado por aquelas notícias, em particular, diz ao mestre que isso não poderia acontecer, no que foi prontamente repreendido. Então Jesus já repreendeu Pedro, dizendo: sim, isto vai acontecer. Porque Jesus sabia, diferente de nós,
que reencarnamos, que não conhecemos o nosso passado, graças a Deus, né? Que não conhecemos muitas vezes nem quem são as nossas influências espirituais, apenas nos deixamos levar por afinidade. Jesus já sabia, Jesus, né, sabia quem ele era e o que ele tinha vindo fazer aqui e o que iria acontecer com ele. Por ele ser, né, o Cristo, Filho do Deus vivo. Humberto de Campos, então, também relata para nós, no dia seguinte, Simão seguia humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Acreditando que apenas havia demonstrado o zelo de um discípulo fiel, interroga o mestre. Alguns minutos antes, não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo logo após me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Pedro, então, achou que ele estava sendo influenciado pelos inimigos da luz. Porque ele não se achava digno de receber uma revelação superior. Homem simples, pescador, pai de família, né? Na sua humildade, ele não se achava digno de receber uma revelação superior. Mas Jesus, então, lhe diz: a resposta de Jesus é uma advertência muito oportuna para todos nós que ainda não compreendemos a necessidade da vigilância. Quando ele nos convida a orar e vigiar, né? Mais vigiar do que orar, porque a oração, ela nos eleva ao Pai, mas a vigilância nos mantém elevado ao Pai, nos mantém elevado nos princípios da bondade, da dignidade, da liberdade, da fraternidade para uns com os outros. E esses três princípios não podem fazer falta da nossa vida, né? Nós precisamos conhecer-nos para poder estar aptos a viver uns com os outros encarnados por afinidade e com os desencarnados que estão à nossa volta. Todos, independente do grau de evolução de cada um deles. Temos que saber como conduzir a nossa fala, como conduzir a nossa escrita, como conduzir a nossa vida social hoje nas redes sociais, como conduzir, como se deixar conduzir, como se deixar influenciar, quando não se deixar influenciar, que é o mais importante, vigiar para não se deixar influenciar por esses espíritos que vêm para tomar a nossa liberdade. Porque os espíritos obsessores se comprazem. Lá na questão 465 do Livro dos Espíritos fica bem claro, quando Kardec pergunta aos espíritos: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Aí Kardec pergunta: mas isso não diminui seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes. Então eles se comprazem no sofrimento e querem que a gente sofra como eles. Só que quando a gente sofre, quando a gente se deixa impactar, se deixa levar pela influência dos espíritos negativos, eles também acabam se comprometendo mais ainda a sua existência espiritual. Assim somos nós, quando nós influenciamos alguém por uma força negativa, pelos nossos desejos egoísticos,
pelas nossas vontades. Eu quero que seja assim e pronto. Não estou aberto ao diálogo, não estou aberto a ver o outro lado, a compreender, a usar de empatia para com o meu próximo. E nós nos deixamos influenciar. E acabamos também nos comprometendo uns com os outros, criando elos de ligação que vão até de encarnações para outras encarnações, né? E vamos sofrendo uma reencarnação após a outra e não sabemos por quê. Porque nos ligamos por afinidade a espíritos inferiores e a irmãos que não comungam do mesmo pensamento que nós, da mesma fé, da mesma política, da mesma, seja lá o que for, das mesmas tradições. E nos deixamos influenciar então e nos comprometemos ainda mais a nossa existência. Então por isso a importância do vigiar, né? Jesus faz esse alerta, né? A necessidade, né? A resposta de Jesus é uma advertência muito oportuna para todos nós que ainda não compreendemos a necessidade da vigilância. Então é por isso, meus irmãos. E Kardec vai mais ainda nessa mesma questão. Pergunta: que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Ora, se nos comprometemos, nos afastamos de Deus, né? Se nos comprometemos com os encarnados e com os desencarnados, mais nos afastamos de Deus. E eles se comprazem nisso. Por isso a importância da vigilância. E quando orar, orar com o coração, com o sentimento de nos ligarmos a Deus, com sinceridade. Senão não conseguiremos, não adianta nós orarmos da boca para fora, orarmos pelos simples fatos de orar. Pedir proteção aqui na casa espírita ou no nosso lar, e ao sair na rua ou até mesmo dentro de casa mesmo com os familiares, um simples, como diz, um copo d'água que vira uma tempestade, né? E nos degladiamos interiormente por coisas pequenas que podem ser resolvidas com um diálogo. Tem uma história que conta de um irmão que levantou-se, colocou a sua roupa, sua camisa branca, que era o seu uniforme de trabalho, e foi tomar café. E a criança veio correndo, né? E papai, 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 e quando abraçou, derramou café em sua camisa. Ali naquele momento seria decidido como seria o dia desse irmão. Se ele brigasse com o filho, se ele xingasse, se ele brigasse com a esposa que dizia: olha, você não dá modos para o teu filho, você não, né? Ele simplesmente, com toda a calma, né? Querida, vê-me outra camisa enquanto tomo meu café, para que eu não me atrase para o meu trabalho. A partir daquele momento ele decidiu que o dia dele seria um dia de bênçãos. Não seria um dia de discórdia, de desunião na família, porque derramou café na sua camisa. Então, meus irmãos, no momento de levantar é agradecer a Deus, é fazer com que nós, as dificuldades, as intempéries, né? A chuva que cai lá fora, às vezes me impedindo de sair, seja uma bênção, não uma coisa ruim. Porque é nesses momentos, nesses pequenos incidentes domésticos, que nós nos ligamos a esses irmãos infelizes em sofrimento, que vêm e se afinizam com a nossa família, com o nosso pensamento, trazendo doenças que muitas vezes nem a medicina não consegue descobrir. E as casas espíritas estão recebendo muitos irmãos que vêm da medicina.
que vem nos consultórios médicos com exames que não aparece nada, mas a doença está ali, é uma doença espiritual. Talvez já de vidas passadas, desses desregramentos que nós causamos uns com os outros e que aceitamos essa influência espiritual. Então, meus irmãos, nesse momento, nós temos que realmente vigiar. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Foi o que aquele pai fez. Um pensamento de amor naquele momento em que derramou uma xícara de café na sua camisa. O filho veio cheio de amor para abraçá-lo. Imagina se ele explode com o filho naquele momento. E ele teve um pensamento de amor. Mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Né? Então, meus irmãos, no livro Boa Nova, Chico Xavier nos traz, né, pelo Espírito Humberto de Campos, esta frase: nós estamos sofrendo, estacionando a nossa evolução devido à nossa imprevidência. Impactados pelas dificuldades do caminho. Quem não tem dificuldades? As dificuldades fazem parte do mundo de provas e expiações. Quem não tem problemas? Se até os benfeitores espirituais, quando vão às muitas moradas na casa do Pai, em socorro, encontram dificuldades, enfrentam problemas para resgates. E nós? Né? Então, meus irmãos, nas dificuldades pelo caminho, também oscilamos muito, abrindo espaço mental para as sugestões inferiores. Como estamos em permanente interação com o mundo espiritual, é natural que ocorra uma mútua interferência entre os que estejam sintonizados com os mesmos objetivos. Né? Reflitamos sobre a importância da vigilância, para que através de hábitos saudáveis e de ideais nobres, possamos estar em constante sintonia com os espíritos que trabalham em nome do Cristo, evitando perder o equilíbrio com algumas ocorrências naturais de um mundo ainda atrasado moralmente. Então, essas ocorrências naturais na nossa vida, corriqueiras, como eu falei antes, é não nos deixar influenciar por essas ocorrências, né, naturais, que acontece com todo mundo. Nós não somos diferentes. Quer dizer, nós somos diferentes uns dos outros. Ninguém é igual a ninguém. Mas estamos sujeitos às mesmas influências, às mesmas dificuldades, sejam elas no relacionamento, sejam elas financeiras, sejam elas de qualquer ordem, de saúde, né? Perda de entes queridos. Quem não os tem? São, né, ocorrências naturais que Deus nos dá justamente para saber, para nos conhecer, para ver até onde vai a nossa evolução naquele momento. Porque nós somos, meus irmãos, todos nós médiuns, pois estamos aptos a receber as sugestões mentais dos espíritos, mesmo que não acreditemos. A mediunidade não é exclusiva de quem é espírita. Não é só os espíritas que têm mediunidade. Assim como o passe magnético, não são só os espíritas que dão. Claro que cada crença tem a sua forma, né, de imposição das mãos. E o passe nada mais é do que a imposição de mãos. Se nós, quem de nós aqui, todos nós, a maioria de nós vem hoje, talvez veio da Igreja Católica. Quem nunca viu o padre colocar a mão, né, fluidificar a água, né,
aquela água, vocês já viram? Eles usam esqueci o nome daquela peça, daquele objeto que eles levam a água quando vão benzer alguma coisa. Esses dias eu fui numa inauguração do que foi, e aí uma sala de aula lá numa escola, e estava a ministra lá da comunidade benzendo né, o termo, vamos benzer a sala que está sendo inaugurada e tal. O que é aquilo ali, meus irmãos? É água fluidificada, que eles trouxeram da igreja, onde o padre fez a imposição de mãos sobre aquela água, fez uma prece, e os benfeitores espirituais fluidificaram a água. É a mesma água que nós recebemos a fluidificação dos espíritos aqui. Em outras denominações religiosas, a imposição de mãos é o passe. A mediunidade não é exclusiva nossa, o passe não é exclusivo nosso dos espíritas. Mas todos nós, então, recebemos a influência dos espíritos, independente de crença, independente de status social, de quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Por isso é importante vigiar as nascentes dos pensamentos e dos sentimentos. Principalmente os sentimentos, porque é do sentimento que brota o pensamento, né? E do pensamento brota a palavra. Sentimento e pensamento a gente quase consegue guardar para nós, até por aí, para nós encarnados, entre os encarnados, mas para os espíritos não. Para os espíritos nós não conseguimos guardar o nosso pensamento. Eles nos veem, nos observam, nos vigiam e se aproveitam desse nosso pensamento. Às vezes nós dizemos alguma coisa e a gente, depois que diz, eu não queria ter dito isso, pois recebeu a influência espiritual. No fundo você queria dizer, mas você estava controlando, segurando o teu pensamento, mas recebeu a influência espiritual e disse. Assim é quando nós recebemos a intuição de um mentor espiritual para psicografar, para deixar uma mensagem no trabalho mediúnico, ou durante uma prece, durante os nossos trabalhos na casa espírita, nós recebemos a intuição dos mentores espirituais. E somos apenas os intérpretes da mensagem do Cristo. Assim como somos os intérpretes da mensagem do Cristo, também somos intérpretes das palavras malsãs, das palavras mal colocadas, das palavras que ferem e ofendem o nosso irmão. Porque recebemos a influência e não vigiamos o nosso sentimento e o nosso pensamento. Embora na maioria das vezes não tenhamos condições de identificar a origem das ideias que transitam pela nossa casa mental, necessitamos perceber seu conteúdo para aceitar apenas o que possa ser útil para a nossa evolução, ignorando o que não nos serve. Ora, se nós nos alimentamos nosso corpo apenas daquilo que nós gostamos, daquilo que nos é saudável para o corpo físico, por que então nos alimentamos das forças negativas? E por que alimentamos nos outros essas energias negativas? Para ver o grau de imperfeição que ainda carregamos nesse mundo de provas e expiações. Se nós cuidamos do corpo, alimentamos o corpo, por que não alimentar nosso espírito de coisas boas, de leituras edificantes, de mensagens edificantes nas redes sociais? Às vezes a gente, pessoas passam ali as mensagens, um bom dia, tudo bem, passa batido, mas se tem alguma coisa ali que está denegrindo alguém, que está ofendendo alguém, aí a gente lê na íntegra. A gente vê às vezes mensagens que a gente compartilha nos grupos que a gente participa, mensagens edificantes. Se você vai lá nos dados e sabe quem leu, quem não leu, né? Tem gente que só vê e passa. Ah, mas é muito comprido esse texto. Ah, mas essa oração é muito comprida, eu não tenho tempo para isso, eu não posso agora. Mas se é uma mentira, como diz, uma fake news, uma bobagem, ou falando mal de alguém, aí a pessoa vai lá e lê na íntegra. Está se servindo daquilo que não é útil, né? Não está ignorando aquilo que não nos serve. Importante ampliar os momentos de oração
para sintonizar com os espíritos que torcem por nós e vibram pelas nossas conquistas espirituais, os quais farão tudo o que for possível para nos orientar através do caminho do bem. A estratégia, meus irmãos, mais segura para se evitar as influências negativas consiste em procurar viver em harmonia com a proposta de Jesus. 2022 anos. Será que nós já aprendemos a viver e conviver em harmonia com a proposta de Jesus? Já perdoamos? Já aprendemos a pedir perdão? Ou ainda tiramos pedras nos outros? Ou enxergamos o cisco no olho do outro e não cuidamos da trave que está no nosso? Vigiamos mais a vida dos outros do que a nossa própria vida. Isso tem sido constante hoje em dia. Pessoas estão se degladiando por poder, por questões materiais, famílias inteiras se dizimando por questões de herança, por questões políticas, por questões sociais, até mesmo por religião. A gente vê às vezes irmãos que não compactuam na mesma religião e acabam, irmãos de sangue, não se respeitam mutuamente. Persistindo no autoaperfeiçoamento, buscando superar as imperfeições e fazendo a melhor soma de boas ações que já estamos em condições de realizar. E aí fica a pergunta: estamos em condições de realizar as boas ações? Mais coisas boas do que coisas ruins? Se nós tivéssemos uma revista pela nossa vida hoje, pela nossa consciência, nós teríamos mais coisas boas ou coisas más para entregar a Deus? Então, meus irmãos, eu quero ler aqui rapidinho. Eu sei que como recebemos essas influências espirituais, eu achei muito interessante esse texto aqui. Anjos da guarda existem, por Divaldo Pereira Franco. Para nós ver que, além das influências espirituais, dos espíritos negativos, nós temos muitas coisas boas em nossos anjos da guarda. Os anjos guardiões são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Quais são estrelas formosas, iluminam as noites das almas e atendem-lhes as necessidades com unção e devotamento inigualáveis. Perseveram ao lado dos seus tutelados em toda circunstância, jamais se impacientando ou os abandonando, mesmo quando eles, em desequilíbrio, vociferam e atiram-se aos despenhadeiros da alucinação. Vigilantes, utilizam-se de cada ensejo para instruir e educar, orientando com segurança na marcha da ascensão. Envolvem os pupilos em ternura incomum, mas não anuem com seus erros, admoestando com severidade quando necessário, a fim de lhes criarem hábitos saudáveis e conduta moral correta. São sábios e evoluídos, encontrando-se em perfeita sintonia com os pensamentos divinos, que buscam transmitir, de modo que as criaturas se integrem psiquicamente na harmonia geral que vige no cosmos. Trabalham infatigavelmente pelo bem, no qual confiam com absoluta fidelidade, infundindo coragem àqueles que protegem
mantendo assistência em qualquer circunstância, na glória ou no fracasso, nos momentos de elevação moral e naqueles outros de perturbação e vulgaridade. Nunca censuram, porque a sua é a missão de edificar as almas no amor, preservando o livre-arbítrio de cada uma, levantando-as após a queda e permanecendo leais até que alcancem a meta da sua evolução. Os anjos guardiões são lições vivas de amor que nunca se cansam, porquanto aplicam milênios do tempo terrestre, auxiliando aqueles que lhes são confiados, sem se imporem nem se entorpecerem a liberdade de escolha. Constitui a casta dos espíritos nobres que cooperam para o progresso da humanidade e da Terra, trabalhando com afinco para alcançar as metas que anelam. Cada criatura no mundo encontra-se vinculada a um anjo guardião, em quem pode e deve buscar inspiração, auscultando e deixando-se por ele conduzir em nome da consciência cósmica. Tem cuidado para que te não afastes psiquicamente do teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, debandando da rota libertadora. Quando erres, experimentes a solidão, refaze o passo e busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Quando alcances as cumeadas do êxito, recorda-o feliz com o teu sucesso. No entanto, preservando-te do orgulho dos perigos das facilidades terrestres. Na enfermidade, procura ouvi-lo interiormente, sugerindo-te bom ânimo e equilíbrio. Na saúde, mantém o intercâmbio, canalizando tuas forças para as atividades enobrecedoras. O teu anjo guardião é o teu mestre e amigo mais próximo. Emana-te a ele. Entre eles, os anjos guardiões e Deus, encontra-se Jesus, o guia perfeito da humanidade. Medita nas suas lições e busca seguir-lhe as diretrizes, a fim de que o teu anjo guardião te conduza ao aprisco que Jesus levará ao Pai amoroso. Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Então, meus irmãos, não é só coisa ruim. A sintonia das interferências espirituais não é só coisa ruim. Tem muita coisa boa. Temos o nosso anjo guardião que zela por nós. Ouvimos-lo, acompanhemos-lo, façamos com ele, sentindo a sua presença a cada dia e a cada momento. Que essas interferências negativas se afastarão de nós. Basta querer. E querer, meus irmãos, é poder. E esse poder está dentro de nós. Usamo-lo em nosso benefício e em benefício daqueles que estão junto conosco. Que a paz e a luz do Mestre nos envolvam todos. Que assim seja. Então, para encerrarmos, vamos agradecer o amparo e a proteção dos mentores espirituais que nos auxiliaram nesse momento. Muito obrigado, Pai de infinita bondade, por nos proporcionar esse banquete de amor e de bênçãos e de conhecimento, que possa nos libertar das amarras que nos prendem ao egoísmo, ao orgulho e às vaidades. Obrigado, Senhor, por mais um dia, para que possamos também amanhã, ao lembrarmos os nossos entes queridos, neste dia dedicado a eles,
lembrarmos com ternura, com amor, com aquele afago no coração, para que possam, onde estar, receber o nosso carinho, o nosso afeto, e assim poderem seguir adiante na sua caminhada evolutiva, aonde se encontrarem. Que possamos ser nós aqui encarnados, auxiliar os desencarnados para se livrarem das amarras que talvez os prendam ainda a este plano terra, ou até mesmo que ainda nos prendem a nós por alguma das nossas falhas cometidas para com eles ou deles para conosco. E assim que esta fortaleza toda que há dentro de nós possa fazer brotar, como os lírios que nascem no lodo, com aquele perfume que exala a paz e a harmonia. E principalmente com aquela brancura alvejante que toca o nosso coração da mais linda pureza, fazendo-nos seres perfeitos para a criação. Pai de infinita bondade, ilumina nosso caminho, a nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.